especialistas, cientistas, Merleau-Ponty, filósofos, tal, historiadores, né? E artistas também, entre eles surrealistas, Miranda, enfim, pessoal todo. E tem duas participações brasileiras. Flávio Plath, tudo isso, né? Esse livro nunca é citado no Brasil. Nunca. E olha que o Mário Pedrosa, na época, era diretor do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Né? É Maria Martins, é Maria Martins. Não está. Bom, então, a pergunta, o que é arte? O que é magia? Existe uma arte mágica? Enfim, era esse tipo de pergunta que ele fez para as pessoas. Bom, as respostas são incríveis, estão todas publicadas na íntegra. São umas 100 e poucas páginas só desse debate. Depois tem o texto dele. Então, a colocação é mais ou menos o seguinte, eu vou falar muito a grosso modo para você ter uma ideia e para poder responder isso. A arte mágica seria aquela arte que provoca um estado de encantamento. Operacionalmente. Não é que ela quer dizer. Você entra em alfa. Na execução. Exatamente. Então, aí rompe com todos os parâmetros da história da arte. E isso é história. Percebe? Então, tem desde pintura das grutas de Lascaux, pintura de aborígene australiano, Exu do Candomblé, nosso da Bahia, cabeça diminuidinha do Munduruku, que a gente não tem aqui, mas nos museus da Europa tem. Maria Martins, total, né? Cinema, tem Nosferatu, Gabriel Caligari, né? História da feitiçaria, tem Miró, tem Dalí, Magritte, tem o cello, Gauguin. Ou seja, ali você tem um repertório desse processo, desse encantamento visual, plástico, né? Sem lidar com gênero, nem com técnica, e muito menos com mídias. Então, por isso que escapa essa visão histórica. Não é uma abordagem datada. Pelo contrário, né? Isso foi publicado em 56. Da história da arte ainda não deu. Mas lá fora além, sim, já tem muitas. Então, por exemplo, essa abordagem tem tudo a ver com Walter Benjamin, por exemplo. Aquele livro das passagens dele é isso. Qual livro que é esse? É um livro inacabado dele, que são os fragmentos, né? Que
Os guardados dele ele deixou com o Jorge Bataille. E o Bataille que aos poucos foi publicando tudo, depois ficou para a família, né? Que é uma fundação que cuida disso. E agora, eu acho que há 3 anos atrás, a Universidade Federal de Minas Gerais publicou edição integral, uma coisa desse tamanho. Dá 3 desse aí. Esse livro é todinho sobre uma coisa que tinha lá em Paris, que ele ficou fascinado, eram umas passagens entre as ruas. Então, não era rua ainda, mas não era mais casa, digamos. E que tinha todo um comércio. E eram justamente os lugares onde, numa dessas passagens, era que tinha um barzinho, que eles se reuniam em 19 e tal, antes. E ele faz uma comparação entre essas ligações de rua que tinha, que era coberto, enfim, não era aberto como técnico, embora não tapetinho, era como se fosse uma galeria mesmo. Ele faz uma compilação disso com o obelisco egípcio que tem lá no Trocadéro, lá em Paris, que tem uma porção de coisa escrita ali com os hieróglifos, né? Histórias, humanidade, não sei o quê. E ele diz, é incrível, tem centenas de pessoas que passam todo dia ali e elas não leem livro. O que isso fala para elas? O que isso não fala para elas? Que era uma coisa escrita. E nas passagens não é coisa escrita. São as lojas, o comércio. Agora, também é a mesma coisa, percebe? Nos dois, ele estava discutindo conteúdo, não era discussão de mídia. Enfim, é uma aventura muito, muito forte. E você vê que ele é entusiasmo, né? Nossa. Antes você não ia conseguir conversar comigo, Capu. É muito forte. É uma paixão mesmo. Paixão pela liberdade. É, foi.